Porto Alegre que tem jeito legal, é lá que as gurias, etc e tal. Estamos hoje aqui na Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Temos a honra e o prazer de receber o Dr. Armando Domingues, que é o presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Doutor Armando, um bom dia para o senhor. Eu gostaria que o senhor iniciasse falando sobre a missão dos procuradores. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui conversando contigo. A missão dos procuradores. A missão dos procuradores, ela é até importante essa pergunta, porque normalmente as pessoas não sabem o que faz um procurador do município de Porto Alegre. A nossa atuação, ela é muito maior do que as pessoas pensam. Tudo que acontece dentro da cidade, quando está passeando pela rua, tu vê obras, tu vê questões de meio ambiente, saneamento, tudo isso tem a análise da Procuradoria. Por exemplo, quando os nossos munícipes estão aproveitando ali a orla, passeando, se divertindo, para que a orla acontecesse, teve um trabalho incansável dos procuradores, na análise de projetos, na análise de licitações, N outras questões que envolveram a construção da orla, não só a que já está pronta, mas as que estão sendo feitas e vão ser realizadas. Tudo isso não aconteceria sem a Procuradoria. Quando nós falamos, por exemplo, na regularização fundiária, aquelas ocupações antigas que as pessoas não tinham saneamento, não tinham luz, não tinham água, não tinham título de propriedade. A regularização fundiária, ela necessariamente também passa pela análise, pelo crivo da Procuradoria. Questões de meio ambiente, a defesa do meio ambiente em Porto Alegre, nós atuamos diretamente. É por isso que a função do procurador não é apenas a judicial, fazer a defesa do município judicialmente. Não. A nossa principal tarefa é fazer o controle da legalidade dos atos da administração pública. Não que isso signifique algo punitivo, não é isso. Poderia ser uma coisa muito mais preventiva, doutor? Exatamente. Esse controle, ele é feito preventivamente. Por quê? Porque o gestor, independente de qual seja o partido, nós temos que reconhecer que os gestores têm boas ideias, mas a maneira de executá-las nem sempre é adequada. Então, nós precisamos fazer esse controle para possibilitar ao gestor que aquele seu projeto, aquela sua política pública seja realizada. É 100% técnico, doutor? Dentro da legalidade. A nossa análise, ela é 100% técnica. A análise jurídica, ela não comporta outra manifestação que não seja técnica. Nós estamos sempre na defesa do interesse público e observando os ditames constitucionais e as normas infraconstitucionais. Bom, gostaria de entrar no detalhe aqui sobre projetos de lei. O senhor tem alguma informação sobre os projetos de lei? Bom, os projetos de lei de origem do Executivo, eles também devem passar pela análise do município, da Procuradoria. Por quê? Porque há uma necessidade de adequação de projetos às normas já existentes. Se é um projeto que vai alterar, que vai revogar alguma norma, esse projeto ele tem que estar adequado à Constituição. Então, com certeza absoluta,
Se um projeto de lei encaminhado pelo Executivo não for submetido à Procuradoria, a possibilidade de dar algum problema muito grave posteriormente à sua aprovação é enorme. Nós já tivemos casos de projetos de lei que, depois de aprovados, eles eram inviáveis de serem executados. Gera muita dor de cabeça? Gera muita dor de cabeça. Então, se não houver a análise da Procuradoria, pode dar um problema muito sério. Gostaria que o senhor falasse sobre a importância de cuidar dos procuradores, porque quem cuida dos procuradores cuida da sociedade, não é isso? Exato. A nossa associação, ela é uma associação de classe, então ela tem por objetivo a defesa dos interesses da categoria. Mas tem algo que é muito peculiar a nós. A associação, ela, quando defende o interesse dos procuradores, ela também defende o interesse da instituição Procuradoria. É muito difícil associar a imagem de uma coisa à outra. O procurador valorizado significa também uma procuradoria valorizada. E quem ganha no fundo é a sociedade, né? Exato, e contrário senso. Uma procuradoria valorizada enquanto instituição de Estado, que ela é uma instituição de Estado, automaticamente também está valorizando a carreira. Não adianta uma instituição, a instituição PGM, ser valorizada se os procuradores não são, e não adianta os procuradores serem valorizados se a instituição não é. Então é algo que caminha. Existe uma conexão, né? Existe uma cumplicidade, né? Muito forte. Bom, doutor, o telespectador, o consumidor, a sociedade tem uma curiosidade muito grande. Como é que foi o desenrolar do aeroporto para movimentar todas aquelas pessoas? Porque foi um drama que felizmente foi resolvido, né? Olha, situações como essa, que tem um impacto muito grande no município, para a sociedade, elas com certeza não, mas necessariamente a Procuradoria atua. Então, nesse exemplo específico, a Procuradoria ela atua diretamente na solução dos problemas, não só na questão... Foi salomônica? Não, é porque assim, a matéria era tão complexa que a atuação da PGM ela foi essencial. Como bem falaste, nós tivemos que retirar pessoas que ocupavam aquela área. Não é simplesmente entrar com uma ação judicial e retirá-las, não. Nós tivemos que buscar alternativas, as pessoas tiveram que ser realocadas. Isso foi algo que demorou alguns anos para ter uma solução. E desde lá o início, a Procuradoria atuou diretamente. Outro exemplo é a ampliação da Avenida Tronco na Vila Cruzeiro. Que foi também uma grande dor de cabeça, né? Sim, foi dor de cabeça porque era uma questão sensível. Nós também tivemos que fazer retiradas de pessoas e isso tudo passou pela Procuradoria. A legalidade dos projetos, a análise de tudo que foi realizado, a análise jurídica de tudo que foi feito lá previamente e a questão da retirada. E tem também outro exemplo, a Orla do Guaíba. A nossa orla, que hoje as pessoas aproveitam com tanta, nosso cartão de visita, né? Aproveitam com tanta felicidade e é algo impactante, justamente o cartão de visita. A Procuradoria atuou desde o início. Análise de contratos, as obras, as licitações que foram feitas ali dos espaços, restaurantes, tudo isso não aconteceria sem a atuação. Passou pelo crivo dos procuradores. Exato. Considerações finais, doutor Armando, sobre o trabalho dos procuradores, que tem sido um trabalho extremamente estratégico para o bom andamento
da cidade, da sociedade como um todo? Bom, o nosso trabalho, as pessoas normalmente não têm conhecimento, porque é um trabalho silencioso. As pessoas não sabem o que faz um procurador. O procurador, ele atua em todas as áreas do município. Tanto que nós temos várias procuradorias que não são poucas, né, doutor? Não, nós temos procuradorias procuradoria especializada em licitações e contratos, meio ambiente, estatutária, jurídica. Não, todas são jurídicas. Tributária. Tributária, de defesa tributária. Ambiental, que são as que dão mais dor de cabeça, né? Ambiental, nós temos procuradorias setoriais que trabalham diretamente com as secretarias. As mais impactantes são, com certeza, a Procuradoria Setorial que atua no meio ambiente, a da saúde. Então, em todas as áreas, os procuradores atuam. Sem a nossa atuação, haveria o reflexo da ausência de uma análise jurídica da Procuradoria, ela pode ser caótica ao município. A defesa do interesse público necessariamente importa na atuação da PGM. Muito é evitado de dano ao patrimônio público por causa da Procuradoria. Bom, considerações finais aqui nós falamos. Eu gostaria de mais uma vez que o senhor falasse sobre quem cuida dos procuradores, que é o caso da associação, cuida da sociedade, não é isso? Exato. A associação, ao cuidar dos procuradores, buscando a sua valorização, ela está defendendo o interesse da sociedade, porque uma procuradoria forte, o procurador valorizado, a repercussão dessa atuação vai ser muito maior, muito mais eficiente. O fruto é da sociedade. Exatamente. Bom, nós estamos no município, mas nós vamos recorrer a uma frase do Estado. Que sirvam as façanhas da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre de modelo a toda a terra. Obrigado, doutor Armando. Muito obrigado, um bom dia a todos. Porto Alegre que tem jeito